Bom dia, graça e paz. Nossa palavra do dia hoje, João, capítulo 18, verso 25, diz assim: Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhes: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou eu. Um dos sumos sacerdotes, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não vi você com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou, e ao mesmo instante, o galo cantou. O capítulo 18 de João vem narrando a prisão de Jesus, e Jesus é levado a Caifás, e nesse tempo nós vemos Pedro negar Jesus, como Jesus já tinha dito a ele que ele negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse. No versículo 17, Pedro já tinha negado uma vez, e agora aqui no versículo 25, 26 e 27, Pedro nega as 2 vezes. E isso traz a fraqueza humana, o medo diante de uma perseguição, o medo diante de uma acusação, o medo diante de um momento tão crucial. E que eu trago para nós hoje, como cristãos, como servos do Senhor Jesus Cristo. Pedro, nós sabemos que Pedro era um discípulo com um temperamento muito forte. Pedro, ele chega a cortar a orelha do soldado quando o soldado chega para prender Jesus. E Jesus, ele repreende Pedro. E Pedro estava ali, sabe, para defender Jesus. E nesse instante, quando Jesus é preso e pessoas apontam e mostram: você não é um discípulo dele, você não estava com ele, naquele instante, naquele medo, naquele momento de fragilidade humana, Pedro nega Jesus 3 vezes. E nós, como cristãos, muitas vezes nós estamos lá na igreja, pregando a palavra, levando, falando de Jesus. E tem momentos que a nossa fragilidade, o medo, o nosso eu, nos faz negar Jesus. Nos faz negar Jesus por muito menos do que o que Pedro estava passando aqui. Muitas vezes nós julgamos Pedro por ele ter negado Jesus nesse momento. Mas às vezes por muito menos nós negamos Jesus. Nós negamos Jesus numa roda de amigos. Nós negamos Jesus no nosso ambiente de trabalho, no meio de nossos familiares, na reunião de família, numa reunião de amigos, na escola, na faculdade. Por muito menos nós negamos Jesus. Nós negamos ser um cristão. Nós negamos ser um discípulo de Jesus. Nós negamos ser de Jesus. Mas eu não faço isso. Muitas vezes você perde a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas que estão necessitando e junta-se aquelas pessoas para falar algo que não edifica. Esse momento você está negando Jesus. Muitas vezes você junta com pessoas para zombar de alguém que está passando por algo, sabe? Em vez de você ajudar aquela pessoa, você está juntando com outras para falar mal de alguém, para não ajudar, para apontar o dedo, ao invés de ajudar. Nesse momento você também está negando Jesus. Então, muitas vezes nós julgamos a Pedro e somos piores que Pedro. Quando Jesus ele é julgado, ele é morto, ele é crucificado, quando Jesus volta, quem Jesus quer mais encontrar naquele momento é Pedro. E Pedro vai ao encontro de Jesus lá do outro lado do mar. E Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde sim. Mais uma vez Jesus responde: Pedro, tu me amas? E Pedro sim. Na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro já não sabe se ele ama Jesus. E naquele momento, Pedro teve um encontro com Jesus. Naquele momento ele entendeu o que realmente é amar, o que realmente é ser discípulo, o que realmente é servir a Jesus.
O Senhor tratou o coração de Pedro naquele momento. Eu acredito que quando Jesus estava perguntando, Pedro, tu me amas? Vinha na mente de Pedro, no momento que ele negou a Jesus. Então que nesse momento nós possamos, viver Pedro. E no nosso pensamento, no nosso interior, no nosso consciente, no nosso eu, no nosso espírito, sentir Jesus perguntando se nós o amamos. E enquanto às vezes de nós responder sim, Jesus, eu te amo, buscar na nossa memória as vezes que nós negamos a Ele, as vezes que nós negligenciamos o Evangelho, a palavra, o amor de Jesus. E que isso venha nos tratar, para quando nós abrirmos a boca dizer que nós amamos Jesus, ser com sinceridade, ser um coração tratado, ser um coração aberto e verdadeiro. Que possamos entender que o amor tudo sofre, tudo suporta. E Jesus, ele sofreu e suportou tudo por nós. Então que nós venhamos entender que ao invés de julgarmos Pedro naquele momento de fraqueza, que nós venhamos olhar para dentro de nós mesmos e ver aonde nós estamos negando Jesus. E reconhecer que somos falhos e buscar ser tratados por Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor incondicional por cada um de nós. Queremos, Senhor Jesus, ser tratados, que o nosso eu, nosso espírito, Senhor Jesus, possa estar nos confrontando a cada dia. E possamos olhar para dentro de nós mesmos e ver aonde nós estamos te negando e tratar o nosso coração, para que nós abrimos a nossa boca e dizer que te amamos verdadeiramente. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a ser um servo fiel a ti. Obrigada pelo teu amor e pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.